Já se imaginou concluindo uma faculdade inteira em apenas um ano? Agora, imagine algo ainda mais impressionante: completar todo o currículo de uma das melhores e mais exigentes universidades do mundo no mesmo tempo. Será que alguém é realmente capaz de fazer isso? Sim, e esse alguém é Scott Young. Mas quem foi esse gênio? Quem era este prodígio e como pudera realizar tal ato de tamanha magnificência? Em 2011, Scott decidiu enfrentar um desafio inimaginável que poucos ousariam enfrentar. Ele decidiu que iria dominar em apenas 12 meses todo o vasto e complexo currículo do curso de Ciências da Computação do MIT. Isso mesmo, do fucking MIT. Uma das instituições mais exigentes e competitivas do mundo, que ele conquistou como um verdadeiro mestre estrategista. Munido das melhores armas, enfrentou uma batalha árdua, reunindo cada fragmento de conhecimento e informação disponível sobre o curso. Após arquitetar um plano implacável, então ele começou sua batalha. Estudava cerca de 10 horas por dia, aplicando uma técnica de aprendizado acelerado. Com isso, ele derrubou matéria por matéria, conquistando o que até então parecia impossível. Ele dominou toda a grade do MIT em um ano. Ao completar seu desafio, Scott não apenas provou que o conhecimento universitário de alto nível pode ser adquirido fora do sistema tradicional, mas também inspirou milhares de pessoas a repensar a educação e abraçar o aprendizado autodidata. Se alguém me dissesse que faria algo parecido, eu ia rir na cara dessa pessoa e dizer: beleza, esse São Tomé aqui só acredita vendo. Mas que técnica é essa que ele usou? Vem com o pai que o pai te explica. Durante muito tempo, eu segui um manual invisível que todo estudante e todo profissional que quer mudar de área segue. Caderno, marca-texto, anotações, leitura de apostilas, a boa e velha tradicional rotina de estudos. Eu repetia tudo, todos os dias, como um robozinho programado. Mesmo método, mesma sequência, mesmos resultados. Parecia o caminho certo. Era o que todos faziam. Como poderia dar errado? Parando para pensar, eu também achei que iria ficar rico com opções binárias e tigrinho. Há uns 6 ou 7 anos atrás, eu tinha um objetivo claro, ou quase isso. Eu queria me tornar um programador. No começo, confesso que achei que nunca fosse conseguir. Me lembro do barulho do alarme tocando às 6 horas da manhã todo santo dia. Lá estava eu, mais um dia com sono e com frio, sentado olhando para a tela do computador. Só eu, um café e o VS Code aberto. Eu passava horas intermináveis estudando, mas nunca foi isso que me fez aprender de verdade, pois eu fazia isso para tudo que eu queria aprender. Lia e relia os mesmos parágrafos, fazia resumos extensivos, sublinhava frases inteiras. Era como construir um castelo na areia que no final do dia se perdia no meio do mar de tanta informação, de vídeos curtos e gameplays intermináveis até as 4 horas da manhã. Até mesmo na programação, onde eu sentia que eu tinha algum dom, eu ainda enfrentava dificuldades que me tiravam o sono. Eu me sentia frustrado, um verdadeiro fracasso. Eu estava mais perdido que cebola em salada de frutas. Comecei a duvidar de mim mesmo e achar que o problema era eu. Talvez eu simplesmente não tivesse nascido para isso. Porém, com muita dificuldade e muito café, eu consegui arrumar meu primeiro emprego. Mas o processo de aprendizado não deveria ser tão difícil assim. Eu estava confundindo esforço com eficiência. Estudava por 5, 6 horas seguidas, achando que bastava me esforçar mais e mais e mais. Embora o processo de longas horas de estudos e repetição tenham me ajudado no início, a longo prazo eu sentia que estava me afundando num mar de informação, sem revisar, sem testar, sem nunca perceber que eu realmente não sabia como aprender.
Quando comecei a criar vídeos para o YouTube há umas 2 semanas atrás, eu seguia o mesmo ciclo, a mesma rotina de estudo, nada de diferente, sem um plano, sem uma direção. Criei e postei alguns vídeos, mas ainda não estava satisfeito com os resultados. Foi então que num sábado, às 2 horas de uma tarde chuvosa, durante a criação do meu último vídeo, me deparei com um conceito chamado ultraaprendizado, que vem do livro escrito por quem? Scott, nosso amigo do MIT. Eu já tinha ouvido falar nesse conceito e cheguei a pesquisar, ver alguns vídeos de forma passiva, mas como todo vídeo que eu assistia, se perdia na confusão da minha mente. Mas naquele sábado, algo estava diferente. Eu realmente comecei a entender o conceito de ultraaprendizado. E quanto mais eu ia pesquisando, mais algo ia me cutucando por dentro. Parecia que tinha algo querendo sair. Alguma ideia presa no meu subconsciente há anos. Então, dei uma chance ao livro. Me sentei à mesa do meu computador e já comecei a aplicar o próprio conceito de ultraaprendizado para estudar o livro. No livro, tem um conceito chamado de mapa mental. Basicamente, se resume em fazer 3 perguntas antes de começar a estudar qualquer coisa. Por quê? O que e como? Comecei respondendo meu porquê. Por que estou aprendendo isso? Qual o meu objetivo final? Onde eu vou aplicar esse conhecimento? Isso é realmente necessário ou é apenas uma curiosidade? Tendo meus objetivos bem claros em mente, seria me tornar um bom criador de conteúdo e para isso precisava aprender rápido. Até então, essa era a minha mentalidade antes de iniciar o livro. Aprender qualquer coisa rápido, assim eu conseguiria criar conteúdo mais rapidamente. Então peguei meu caderno e minha caneta, pronto para fazer as anotações, e comecei a ler o prefácio do livro. Até então, tudo que eu lia se resumia a jogos ou memes. O último livro que peguei foi há uns 10 anos atrás. O prefácio era tão longo que eu cheguei a pensar que o livro inteiro era só ele. Porém, ele foi essencial para explicar o que é o ultraaprendizado e por que ele é tão importante. Após finalizar a leitura do prefácio, me deparei com o primeiro capítulo, que introduzia um conceito chamado meta-aprendizado. E foi como se meu cérebro tivesse dado um reboot. E eu percebi que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Eu estava tentando aprender, sem nunca ter aprendido a aprender. Minha cabeça estava a milhões de ideias, assim como milhões de dúvidas. Foi aí que descobri o que estava me cutucando por dentro. Era a melhor ideia que já tive: criar um vídeo sobre meta-aprendizado. Eu precisava pôr essa ideia para fora. Então comecei a minha incansável pesquisa por meta-aprendizado. E como aprender a aprender, arregacei as mangas, peguei minhas anotações e comecei a jornada de aprendizado sobre como aprender. Mas Daniel, o que é meta-aprendizado? Não sei se você joga algum jogo competitivo como Liga das Lendas ou Vavazinho. Talvez já tenha ouvido falar no famoso meta atual ou metagame, sei lá. Que basicamente é um conjunto de estratégias mais eficientes do momento, que maximiza as vitórias. Você pode até jogar o jogo sem saber disso. Porém, se você realmente quiser se tornar competitivo, tem que levar esse fator em conta. Essa comparação me fez entender melhor o que é meta-aprendizado. Já no nosso contexto, é o ato de aprender como aprender. Você está buscando as melhores estratégias para aprender um determinado assunto. Isso é o meta-aprendizado. Ou seja, o processo de refletir, planejar e entender qual a melhor forma de você aprender, com base nos seus objetivos, contextos e limitações. Em vez de já sair lendo livros ou assistindo aulas aleatoriamente, você para e pensa: por que eu quero aprender isso? O que eu preciso aprender? E qual é o jeito mais eficaz de estudar esse assunto? Então, comecemos respondendo a primeira pergunta. Qual o seu objetivo? Esse é o seu porquê. Você me responde: ah, Daniel, eu quero ser programador. Eu te falo: beleza, meu jovem, mas por que você quer virar programador?
Onde você vai aplicar isso? Qual o seu objetivo final? Está estudando por hobby ou por profissão? Então vamos melhorar essa sua resposta para quero ser programador. Tenho uma ideia revolucionária, mas para isso preciso aprender a criar um aplicativo. Agora sim, com o seu porquê respondido, deve responder outra pergunta. O que? Quais habilidades preciso aprender para concluir esse objetivo? E o que eu preciso aprender? Você que quer virar programador, por exemplo, vai começar estudando lógica de programação, que é a base para começar. E como você quer criar um aplicativo, não faz muito sentido estudar frameworks relacionados à programação web, por exemplo. Responder essa pergunta foi o que me deu um choque de realidade. Eu já tinha o meu porquê respondido. Eu quero criar conteúdo e passar toda a informação que tenho acumulado durante anos de forma clara e objetiva. Comecei a pesquisar tudo o que eu precisava aprender sobre criação de conteúdo. Porém, quanto mais eu buscava, mais coisa surgia, como se a informação se multiplicasse só para me confundir. Como eu precisava aprender de forma rápida, eu foquei apenas nos meus pontos fracos, principalmente na parte de narração e de criação de roteiros. A criação de roteiros foi a que eu mais me aprofundei até o momento. Estudei as criações de um roteiro e as melhores estruturas para se aplicar no vídeo. Eu realmente fui fundo, pesquisei todas as habilidades necessárias para se criar um roteiro de qualidade, pois eu quero que o meu conteúdo seja o melhor possível e que faça total sentido na sua cabeça. E foi aqui que eu me senti como um náufrago no meio de um oceano com tanta coisa para estudar. Eu sabia que a jornada ia ser difícil, mas quando eu descobri a quantidade de habilidades e conceitos por trás de um bom roteiro, senti como se Platão me arrastasse para fora da caverna e me fizesse olhar direto para o sol. A quantidade de informação que eu não tinha ideia da existência agora derretiam meus olhos. Eu só quero criar um vídeo e não passar num concurso da PRF, pensei comigo mesmo. Quando eu me dei conta, eu já estava estudando conceitos básicos de português, filosofia, literatura, entre outros. Mas o que eu realmente quero dizer com essa história? Se você realmente quiser se tornar bom em algo e dominar qualquer habilidade, você vai precisar ter uma base muito forte. Eu acreditava que escrever um roteiro era fácil, que era só jogar num IA e pedir para ela gerar um roteiro base e depois ir adaptando. Um pensamento no mínimo medíocre. Resumindo, saiba o que você quer estudar e principalmente por que você está estudando cada conceito dentro de um assunto. Enquanto estudava como era feito o roteiro, pegava a transcrição de vídeos que eu gostava, analisava pedaço por pedaço. Nesse meio tempo, cheguei a destrinchar uns 10 roteiros, palavra por palavra. Estava me sentindo um explorador no meio da Amazônia com tantas letras e frases. Esse foi o melhor jeito que eu encontrei de aprender. Estudava um conceito e tentava buscar exemplos dele sendo aplicado. E tentava aplicar esses conceitos nos meus próprios roteiros. Esse é o meu como. Se pergunte qual o seu. O que vai te ensinar de forma mais eficiente? Aqui você tem que testar. Não adianta eu te falar como você aprende melhor, pois varia de pessoa para pessoa. Porém, seguindo as dicas do livro Ultra Aprendizado, é certo que você vai encontrar a melhor forma de você aprender. Em vídeos futuros, pretendo abordar outros conceitos do livro. Deixe aqui nos comentários qual conceito você gostaria de ver aqui no canal. A jornada não será fácil, e sei que ainda nem cheguei na metade. Este é só o segundo vídeo do canal e espero não desistir mais uma vez. Criar conteúdo me deu um sentido, me deu um motivo para continuar estudando e me aprimorando. E compartilhar esse conteúdo com o mundo é outra coisa que me motiva. E se você quiser vir junto comigo nessa jornada, se inscreva aqui no canal.